Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no primeiro livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 29. Primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 29. Estamos no Antigo Testamento, né, gente? Tem os livros de Samuel, tem os livros de Reis, e depois começa os livros das Crônicas. Mas no primeiro, capítulo 29, versículo 12, onde está escrito o seguinte. É legal que você lê esse texto, um texto bem legal, se você puder marcá-lo aí e tal. Diz assim, ó: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Gente, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu lembro que o professor, muito bom professor de história, ele estava ensinando sobre a antiguidade, né? Os povos antigos. E teve uma aula sobre os antigos egípcios. E ele estava ensinando sobre como os antigos egípcios se sentiam oprimidos, como uma taxa que o faraó cobrava, que era chamado o quinto de faraó. O quinto de faraó, basicamente, era uma taxa onde faraó ficava com um quinto da produção agrícola ali no Egito Antigo. E como isso era pesado e tal. E bem assim, um quinto é 20%, né? É menos do que o nosso imposto de renda aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, esse acordo de meeiro, né? Quando você usa a terra, um tem a terra e o outro trabalha, geralmente é 50%. E Faraó estava cobrando 20%, enfim. Como o quinto de Faraó era terrível, tal. Só que eu aí já conhecia um pouquinho de Bíblia. Aí eu disse, rapaz, eles estavam aí, porque parece que realmente historicamente teve uma hora que eles ficaram meio revoltados com isso mesmo. Eu disse, rapaz, curioso que eu lembro quem foi que instituiu o quinto. E eu lembro do contexto. Eu acho que esse pessoal devia estar revoltado assim não com essa taxa. Porque você vai lembrar comigo da história. O faraó teve um sonho. O faraó que instituiu o quinto, né? O primeiro que instituiu o quinto. Ele teve um sonho. Ele ficou perturbado com esse sonho. Ele contou ali para os magos dele, os conselheiros dele. Ninguém sabia revelar. Aí o copeiro dele falou assim: ô faraó, poxa, há 2 anos atrás, eu e o padeiro tivemos sonhos. E tinha um jovem hebreu que a gente conheceu na cadeia, que ele revela que é batata. Aí eu falei, eu não trago o menino. E trouxeram. Quem é esse rapaz? José. Aí o faraó conta o sonho para ele, das vacas magras e das vacas gordas, das espigas gordas, das espigas magras, enfim. Você conhece essa história? E aí José interpreta, fala para faraó que vão vir 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de muita escassez. Que faraó, nos 7 anos de fartura, ele fizesse uma boa poupança para passar pelo tempo da escassez no Egito. E faraó fez isso. Só que o povo não se preparou. Faraó se preparou, mas o povo não se preparou. E aí faraó colocou José para administrar as coisas dele, né? E quando chegou o tempo da escassez, o povo começou a vir a faraó para comprar mantimento, para comprar cereal, porque o povo não tinha, o faraó tinha. Então primeiro o povo comprou com sua prata.
E começaram a comprar com a sua prata. E José dava cereal ao povo e pegava a prata. Mas a prata acabou. Aí o povo começou a trocar seu gado por cereal. Mas o gado acabou. Aí o povo veio e falou assim: olha, nós não temos mais nada, temos só as terras. A gente vai passar todas as terras agora para Faraó. E nós também seremos escravos de Faraó. Só nos dê o que comer. O povo propôs isso. O povo diz: ó, nós só queremos nos alimentar. Isso está em Gênesis capítulo 47. Nós só queremos nos alimentar. Faraó é dono da terra. Faraó agora é dono das nossas vidas. Nós pertencemos a ele como escravos, mas pelo amor de Deus, não nos deixe morrer de fome. José, diante dessa possibilidade tão vantajosa para Faraó, José disse: não precisa disso tudo. Fala o seguinte: fiquem com as terras, fiquem com a vida de vocês, apenas deem 20%, dê o quinto para Faraó. O povo disse: o quê? Só isso? Faraó vai dar o cereal para a gente só trabalhar na terra, e quando ela voltar a produzir, que não é o caso agora, só voltou a produzir 7 anos depois, a gente dá o quinto a ele, e Faraó vai nos manter até lá? Sim. Sabe, o povo ficou tão grato com aquilo, que se você ler o versículo 25 de Gênesis 47, o povo fala assim: ó, o Senhor nos salvou a vida, o Senhor nos deu a vida. O povo está extremamente grato, porque eles foram com uma expectativa muito menor, foram com a expectativa de ser escravo, de não ter mais nada. José permitiu eles ficarem com a terra, terem liberdade, e quando a terra voltasse a produzir, pagar 20%. Foi bom ou ruim, gente? Foi bom ou ruim? Bom demais. Bom demais. Agora, passou o tempo e parece que as próximas gerações começaram a ficar amargas com isso. Por quê? Porque esqueceram lá atrás de como as coisas aconteceram, de como chegou na vida delas as coisas. Não sei se você já teve a experiência de emprestar algo a alguém por muito tempo. Algo assim que tinha um pouco mais de valor, tipo assim um carro, um PlayStation 5. Tem que falar brincadeira, né? Alguma coisa que tenha valor. Aí você deixou na mão, eu vou viajar, passar um tempo fora, fico com você aí. Aí beleza, a pessoa passou um rapaz, que fulano é muito legal, passou um mês grato. Poxa, deixou o carro na minha mão, não cobrou nada, velho. E eu estou usando o carro dele, estou usando o PlayStation dele, estou usando o apartamento dele. A gente deixa o apartamento, empresta a casa, empresta, né? Poxa, o cara, que maravilha. Aí passou. Irmão, essa gratidão às vezes dura enquanto a pessoa tem consciência de que ela não merecia nada e ela recebeu um presente. Mas às vezes passa um bom tempo, a pessoa começa a se achar dona, sabe que tem direito. Aí depois de uns 3 anos, o dono pede: você poderia me devolver meu carro? Miserável. Por quê? Porque ele já saiu da graça para o mérito. Isso é muito comum em nosso coração. Em algum momento entra em nossa cabeça que o que está na nossa mão é um direito nosso, que nós conquistamos. Aí sempre tem alguém para pregar o mérito, né? Sempre tem um demônio para pregar o mérito no seu ouvido. Ele deixou o carro com você porque você cuida, porque para ele era bom, porque você tem uma garagem boa. Sempre tem uma maluquice assim, né? Ô Pio, tem tanta gente que ele podia vender o carro dele, né? Ele podia emprestar para várias pessoas, né? Mas a gente sempre tem um engano assim de eu não, é porque ele sabe que eu cuido. Ele sabe que a minha garagem é uma garagem especial. Para ele era interessante deixar o carro miserável, quer tomar o carro. E aí a pessoa que estava grata fica revoltada com a pessoa que está lhe fazendo bem. Por quê? Porque entra no coração dele esse sentimento de que na verdade ele merecia mais. Sabe? De que a pessoa que deu a ele não fez mais do que a obrigação de dar, tinha que dar a mais, tinha que pagar da gasolina também. Isso é muito comum.
Então muita gente traumatizada com isso para até de ajudar os outros. Rapaz, o cara gostava de mim, eu comecei a ajudar, ele parou. Aí depois que eu parei de ajudar, ele me odiou. Era melhor antes que eu não ajudava, porque não parava, ele não me odiava. Mas por que isso acontece? Porque de repente em algum lugar você começa a achar que aquilo que você recebe não é graça, é um mérito seu. E esse, gente, é basicamente o nosso problema existencial na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo de bom que você tem, inclusive a sua vida, você não fez por merecer. Você está vivo aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então qualquer coisa boa que você viveu na vida, qualquer experiência boa, a sua própria vida, é um dom e uma dádiva de Deus. Cada dia mais que você tem na vida, você poderia estar morto, eu poderia estar morto, gente. Quantos livramentos, quantas vezes eu passei assim de morrer. Você está aqui e tem ainda vida e poder ainda se conectar com alguém. Isso aqui é pura graça do Senhor. E você não tem menos do que você merece, você tem muito mais do que você merece. Porque nós somos uma raça humana caída. Uma raça humana que fracassou. Nós fracassamos como espécie, gente. Nós somos a espécie mais fracassada da terra. Ah não, pastor, as muriçocas são piores. Não são. As muriçocas não matam os pais, não matam as mães delas. As muriçocas não estupram os filhotes delas. É só ser humano que faz isso. Ser humano que faz. Ser humano é a raça mais fracassada. É a raça mais miserável. Você não comete o mal, mas comete outro. Tem pensamentos maus, egoístas. O tempo todo. Nós pecamos somos pequenos. Olha meu filho é criança, mas a carne está aí, né, Bill? Misericórdia. Uns egoísmos, um negócio feio assim. Digo, Senhor, salva Jesus. Transforma essa criança assim. Mal nasceu, tem que nascer de novo. Salmo 51, né? Eu sou pecador desde que eu nasci. Davi fala, o pecado me acompanha. E às vezes a gente acha, sabe o que você acha bom? Porque você fica se comparando com outros seres humanos tão caídos quanto você. Eu sempre gosto de brincar com a barata, né? Eu fico imaginando a barata. Se ela tivesse consciência, ela chegaria na sua cozinha, ela ficaria assim, rapaz, que negócio é esse desse ser humano que quer me matar? Eu não fiz nada, velho. Só barata tá ótima, não faço mal a ninguém, todo mundo sabe aqui. Porque entre elas, se comparando uma com a outra, mas a melhor das baratas te causa repúdio ou não, gente? Ou alguém acha fofa? Tem um maluco que acha, né? Mas a melhor das baratas, para você que é um ser humano, que tem um grau de higiene muito maior, te causa nojo. Deixa eu lhe falar, o melhor dos seres humanos está infinitamente abaixo da santidade de Deus. Deus nos amar é pura graça. Só teve um ser humano que agradou a Deus, que nunca desagradou, que nunca aborreceu o Senhor, que era o próprio Deus encarnado. E esse, em vez de reivindicar seus méritos, esse sentia, ele abriu mão dos seus méritos e morreu na cruz como um pecador, para que o mérito dele alcançasse a sua vida, e por causa do mérito dele você fosse salvo e virasse um filho e uma filha de Deus. Você entende? Então quando a gente entende isso, o nosso coração começa a voltar para esse lugar de gratidão, de entender que na verdade eu vou ficar me queixando de quê? Eu estou do lucro, porque eu fui alcançado pelo Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa.
essa vida aqui sabe que é uma viagem, né? É uma passagem essa vida. Como se estivéssemos num avião, num ônibus, num carro, indo para algum lugar. E ela vai acabar, seja ela uma vida de luxo, uma vida de pobreza, é uma vida que vai acabar. E aí entraremos numa vida que não termina mais. E sabe que vida que não termina mais, que está garantida para aquele que crê em Jesus? Uma vida eterna cheia da glória de Deus. E vai chegar, viu, gente? Hoje, daqui a pouco chega, gente. Você acha que não vai chegar, não é? Acho engraçado isso, né? A gente fazendo 40, 50, 60 e acha que tem a vida toda pela frente. Daqui a pouco você vai embora, meu. Daqui a pouco é seu enterro. Já escolheu o cemitério? Daqui a pouco. Misericórdia. Falando dessas coisas aqui, cadê um grito aqui? Daqui a pouco, gente. Daqui a pouco a gente vai partir. Mas a promessa é que aquele que confia em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Que seremos recebidos por Ele na eternidade. Gente, sabe o que é isso? Isso é maravilhoso demais. Tem gente que trabalha a vida toda para chegar num certo status, né? Trabalha, meu sonho é comprar uma casa em Guarajuba. Eu entendo. É com 60 anos ele compra o bichinho. Não tem nem a minha força para pular na piscina, né? Todo velho já. Vai tomar um banho de piscina. O sonho da vida para tomar um banho de piscina. Eu podia tomar de graça. Vai lá na casa de alguém e toma um banho de piscina. Mas ele queria a casa dele, né? Aí quando chega lá, os pais já morreram. Já brigou com o melhor amigo, não tem mais melhor amigo. Muita gente já chega divorciado. Já chega doente. Aí curte ali mais 10 anos, depois fica doente. Aí não pode mais ficar em Guarajuba, tem que ficar em Salvador, porque lá não tem um hospital bom. Aí mais 5 anos morre. Ele passou a vida projetando aquilo. Vou lhe falar uma coisa. Tudo aqui vai passar. Mas a promessa do Senhor é que confia nele, diz, esse sim de fato entrará num gozo eterno, numa vida eterna, de paz eterna. Que a gente não sabe. Mas pastor, sendo sincero, esse negócio de vida eterna não me atrai não. Pô, sei lá como é esse negócio de céu. Não me atrai não, eu queria ficar bem aqui. Eu entendo você. Eu fico imaginando o bebê. O bebê na barriga, ele quer nascer, gente? Acho que não. O bebê vem pra cá e diz, não, tá massa aqui. Sei lá como é aí fora. Ele sai chorando. Mas depois de sair, de conhecer a nova realidade aqui, que bebê quer voltar pro ventre? Que eu saiba, ninguém. Só quando tá com depressão, não quero voltar pra barriga de minha mãe. Geralmente não. Vai ser a mesma coisa, quando a gente acordar na nova realidade. A gente vai me dar isso aqui que é a vida mesmo. Ali era só uma preparação. E pastor, como a gente tem convicção disso? Pelo Espírito também, gente? Pela palavra dele. Pelo nosso Cristo que disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela não vai passar. Amém? E aí, quando eu vou entendendo isso, tudo, essa graça, esse amor que nos alcançou e que tudo vem de Deus, eu começo a ficar grato. Eu começo a ficar feliz, a viver cada dia e a celebrar a vida e deixar de sair de amargura. Mas cuidado, porque, olhe, o tempo todo o diabo vai trabalhar na sua mente para você ficar amargo, cheio de mérito, achando que você merecia muito mais, sabe? Se queixando. Lembre quando Jó perdeu tudo, né? Olha que legal isso, Jó perdeu tudo. Aí a mulher dele, usada pelo inimigo, falou para ele, rapaz, você está crente aí? Perdeu tudo? Amaldiçoa Deus e morre. O que é que ele disse a mulher? Oxe, ele foi baiano, oxe gente, não foi Deus que deu? Ele pode tomar.
É Deus, ele falou depois, antes, Deus me deu, Deus tomou, tudo vem dele, como se fosse Paulo, né? Romanos 11, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Romanos 11, 35, quem primeiro deu a Deus para que ele tenha que pagar alguém? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você entende? Tudo vem dele. Por isso que a gente precisa, e aí quando a gente entende isso, a gente começa a desenvolver em nosso coração esse fruto da graça que é a gratidão. O que é gratidão, gente? É um reconhecimento de que a graça te abraçou, de que você é abençoado, de que o Senhor te alcançou. E a gente começa a transbordar da gratidão, que não é um peso, não é uma obrigação, ela é uma alegria do nosso coração. Isso é chuva? É? Ó glória, graças a Deus. Então a gente começa a transbordar da gratidão. Quer ver uma coisa, ó? A nossa cultura, às vezes ela é tão bugada, e no Brasil a gente tem um problema, que é um problema pequeno, semântico, linguístico, mas que é muito revelador. Você já percebeu que aqui no Brasil, quando a gente vai agradecer, a gente fala obrigado? Só que obrigação nada tem a ver com gratidão. Gratidão é um fruto de espontaneidade, e não de uma retribuição obrigatória. Você entende? E aqui no Brasil a gente vai, por exemplo, em espanhol, obrigado quando alguém vai agradecer, fala graças. Em inglês, thanks, né? E em qualquer língua, a palavra para agradecer está ligada a graça. Agradecer, graça, que tem a ver com alegria. Tem a ver, graça é o que é engraçado. Mas aqui no século XVIII a gente começou a falar assim, a gente não, o povo brasileiro, né? Eu estou obrigado à vossa mercê. Aí resumindo, ficou obrigado. Daí vem a ideia da gente de não querer dever favor. Porque a gente vai encarando tudo como uma coisa de mercado, de dívida. Toma lá da cá, eu paguei, eu mereço. É um direito meu, é uma obrigação. Não, não é sobre isso. Deus te deu porque Ele te amou. E você louva e adora e serve porque você ama. É outra relação. Diga alguém, irmão, não é obrigação, é graça. Por isso que eu sou meio hippie, eu falo gratidão. Porque a palavra obrigado, ela não carrega o sentido de gratidão. Você entende? A gente tem que desenvolver isso no coração, gente. Mas de verdade mesmo, não só de boca. Lógico que não é uma questão só linguística, é uma questão de verdade, é uma questão da gente entender o que é essa vida pela graça. Que não é respostas obrigatórias, não, uma resposta de um coração alegre. Olha o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, ele é assim, olha que coisa legal. Olha o que é entender a graça. Eu amo Davi, porque Davi é um cara do Antigo Testamento que vivia na graça. Davi tinha consciência da graça profunda. Olha como Davi é lindo. Davi é demais. Davi primeiro foi buscar a arca. Aí ele com pressa, né? Davi não era muito das regrinhas da lei. Davi não ligava para as regrinhas da lei. Eu também não, eu sou muito Davi. Aí ele, não, bota a arca logo no carro de boi, adianta logo para a arca chegar logo. Que a regrinha era os pessoal carregando aqui, né? Mas tinha um motivo para essa regra, depois ele entendeu. Aí botou a arca no carro de boi. Aí o amigo dele foi em cima, o amigo dele meio sem reverência com a arca, o boi tropeçou, o cara meteu a mão na arca. Aí Deus foi para mostrar a santidade dele, castigou, e o cara chamado Uzá morreu. Aí Davi ficou chateado. Eu disse, gente, que negócio, por que Deus fez isso? Não gostei não. Larga essa arca aí agora. Ficou magoado com Deus. Aí a arca ficou na casa de um cara. Deus, para chamar a atenção de Davi, começou a abençoar a casa do cara. Aí Deus fez que falasse com Davi,
estão abençoando Deus. Rapaz, Deus está abençoando a casa do cara lá, velho. Ele disse, é mesmo? Vou buscar a arca de novo. Aí vai Davi, tipo assim, ele briga com Deus, ele vai se reconciliar com Deus. Aí ele vai pegar a arca de novo. Agora ele traz a arca direitinho nas varinhas que tinha que trazer. Mas está tão empolgado com a arca, com Deus, né? Porque a arca estava o próprio Deus voltando para Jerusalém, chegando em Jerusalém, né? Que ele vai dançando, ele vai para a história que você já conhece, né? Ele vai dançando, quebrando todos os protocolos, Davi todo feliz com o Senhor e tal. Aí, pai, aquela história toda. Aí ele coloca a arca lá no tabernáculo, que era uma tenda velha de Moisés. Velha, uma tenda que já tinha 1000 anos, que era naquela, não a mesma tenda, né? Mas aquele mesmo modelo de tenda. Já 1000 anos lá, ele bota lá a arca, e ele fica no palácio dele aqui de frente, olhando para a tendinha. Aí ele fala assim, rapaz, peraí, como é que eu moro num palácio aqui de cedro do Líbano, uma madeira nobre, e Deus mora naquela barraquinha ali, velho? Ah não, eu vou fazer uma casa para Deus. Da cabeça dele, viu? Deus mandou, Deus pediu, Deus obrigou, Davi quis fazer, porque isso é graça. Aí ele foi falar com Natan. Natan, tive uma ideia, rapaz, eu moro num palácio, Deus mora na barraquinha, não, eu vou fazer um templo para Deus, uma casa para Deus. Natan disse, rapaz, nunca ninguém pensou nisso, mas rapaz, que viagem. Faz o que está no teu coração, Deus é contigo. Natan até se antecipou, se empolgou, né? Natan foi para casa, Deus visitou Natan de noite. Natan, quem mandou você falar que eu quero essa casa? Diga a Davi o seguinte, diga ele assim, ó, Davi, eu nunca pedi casa a ninguém, mas você quer fazer casa para mim, né, rapaz? Tipo assim, né? Você me ama mesmo, né, velho? Aleluia. Ah, não, pastor, Deus não quer essas coisas, não quer? Depois leia Lucas 17, a partir do versículo 7. Jesus fala assim, ó, que servo que faz apenas o que é mandado, espera que seu senhor, depois dele fazer o que é mandado, diga a ele, obrigado, eu te agradeço por fazer o que eu lhe mandei. Diz, não, ele não fez mais do que sua obrigação. Vocês também, quando fizerem só a obrigação, digam, somos servos inúteis. Que quem vive só na obrigação é alguém que não encontrou graça, porque graça é um transbordar. Graça é Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, um pecador como Zaqueu, corrupto como Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, ficou tão cheio de gratidão, que a lei dizia que o quem roubou pagasse 4 vezes mais. Ele falou para Jesus, vou pagar 4 vezes mais se eu roubei alguém. Mas ele vai além da lei, aí é graça. E vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Lei nenhuma mandava fazer isso. Porque quem vive na graça, cumpre a lei e vai além da lei. A graça superabunda, onde abundou o pecado, superabunda. Graça, espontaneidade. Aí Davi disse, aí Deus disse, diga a Davi o seguinte, Natan, eu nunca pedi ninguém para fazer uma casa para mim, mas ele quer fazer uma casa para mim. Diga a Davi que ele pode fazer. Agora assim, ele não vai levantar não, ele vai fazer o projeto. Quem vai levantar vai ser o filho dele. O famoso Templo de Salomão foi idealizado e projetado por Davi, sem Deus nunca pedir. Davi teve essa vontade. Aí nesse interim que Deus fala assim, eu deixo ele construir. Deus fala assim, ó, e diga a ele o seguinte, ó, eu achei você atrás das ovelhas malhadas, né, rapaz? Pois eu vou fazer a sua descendência eternamente assentar-se no trono, de tanto que eu gosto de você, Davi. E até hoje, no trono do universo, está sentado o descendente de Davi, Jesus Cristo de Nazaré. Graça não é uma obrigação, não é um peso, é uma gratidão, é um reconhecimento, é uma dizer, meu Deus, eu amo ele é maravilhoso.
Esse Deus é bom, eu quero Ele, eu quero conhecer Ele, eu quero agradar a Ele, eu quero fazer o que agrada a Ele, eu quero estar perto dEle. Amém, gente? Não precisa mandar. Eu quero agradar. Eu quero amar. Eu tenho essa consciência da graça. Aleluia. No Salmo 51, que Davi está confessando o pecado dele, ele fala no versículo 12 assim: Senhor, me sustente com espírito voluntário. Ele entendia isso. Mas para a gente encerrar, no texto que nós lemos, né? Davi, ele estava juntando tesouro para o templo. E ele falou uma coisa: ele como rei poderia obrigar todo mundo do povo a dar, a ofertar. Gente, decreto real aqui, ó. Quero todo mundo dando tesouro para a gente construir o templo do Senhor. Mas ele sabia que se ele obrigasse, ele estragava tudo, porque era para ser um templo feito pela graça. Ele falou assim, ó: todo aquele que o coração voluntariamente se mover, esse traga. Se alinha com 2 Coríntios 9:7. Deus ama quem for dar, não dê com peso, não dê com tristeza, não dê por barganha com Deus, porque Deus ama quem dá com... E quem dá com alegria, quem é grato. Quem não dá por obrigação. Você vai sair daqui hoje e não vai falar mais obrigado, você vai falar gratidão agora, igual eu, ó. Mas amor, gratiluz. Tudo no capão agora, gratidão. Gente, aleluia, Ele é maravilhoso. Quem ama Jesus? Aleluia, Ele é maravilhoso, né? Aí o texto fala que o povo dava voluntariamente. E quando Davi viu que o povo dava voluntariamente, Davi ficou feliz, porque o povo dava voluntariamente. Porque gratidão gera alegria, espontaneidade, prazer em viver, em doar, em amar. Cada momento da vida é uma celebração da graça de Deus. Se você ler um capítulo antes, capítulo 28 de 1 Crônicas, Davi chama Salomão, o filho dele, e fala assim, ó: Salomão, acho que o versículo 6, se não me engano, para Salomão, vou lhe ensinar uma coisa: sirva a Deus de coração voluntário, porque Deus sonda o coração, e Ele conhece a motivação. Se não for voluntário, Ele não quer. Salmo 51, 16, Davi fala assim: Senhor, eu sei que o que o Senhor quer não é sacrifício. O que o Senhor quer de mim é um coração quebrantado e contrito. É meu amor por Ti. Mas como é que eu vou amar Ele se eu entender que Ele me amou primeiro? 1 João 4,19, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Se eu perceber o quanto Ele é bom, se eu reconhecer a sua graça, se eu reconhecer a sua bondade. E aí, para encerrar, olha que coisa linda. Nós lemos juntos, eu vou reler com você aqui, só para você ver. Olha o que Davi está falando aqui, ó. 1 Crônicas 29, do 12 ao 14. Davi estava dando, né, as ofertas, o povo dando a oferta. Davi também pegou o tesouro dele e deu voluntariamente tudo para fazer a casa de Deus, de coração feliz, alegre e voluntário, sem querer nada em troca. Deixa eu falar uma coisa: quem faz por amor não espera nada em troca. A alegria dele é fazer. O que vem do Senhor para alimentar a graça na nossa vida, vem, porque Ele é bom, amém, gente? Mas se não viesse, o fazer você estava já feliz em fazer, porque você está fazendo por amor. Atos 20:35, há mais alegria em dar do que em receber, quando se dá com alegria. E quem dá com alegria? Quem é grato, quem ama. Davi estava dando as coisas, aí ele parou. Olha o versículo 14. Aí ele para e ele fala assim, no meio da oferta, ele fala assim, mas quando ele vê aquele monte de oferta, ele fala assim: poxa, quem sou eu? Uma coisa linda. Quem sou eu e quem é meu povo para dar tanta oferta assim?
nós recebemos das tuas mãos para te dar. Nós te damos do que é teu, pegamos contigo para te dar. Orgulho zero, humildade e gratidão, até para fazer algo para o Senhor. Ele sabe que é o Senhor que o sustenta. É como um filho que no dia dos pais pede dinheiro ao pai. Ele não pode ser orgulhado do presente que dá, porque ele sabe que é o pai que dá a ele o dinheiro. É o pai que dá as condições a ele. Então até o que eu faço de bom, eu não me orgulho, eu fico grato por fazer algo bom, porque até na bondade que eu faço é Deus me sustentando. Filipenses, né? Paulo diz, né? Ele opera em nós o querer e o efetuar da sua boa vontade. Amém, gente? Então nunca esqueça, meu irmão. Tem uma canção bonita que fala assim: nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti. Tudo vem dele, gente. Tudo vem dele, amém? E você está aqui hoje ouvindo a palavra e amando a palavra, vem dele, vem da graça dele. Fique em pé comigo em nome de Jesus. É a graça dele. Dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Diga para ele: dependo de ti. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, como é bom entender isso, essa graça que te envolve, esse amor que te sustenta. Sabe essa fé que está no seu coração agora? Vem dele. Essa fé que te sustenta, que te renova, que te anima, que te faz dar mais um passo. Tudo vem do Senhor. Oh Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, porque qualquer coisa boa, Senhor, qualquer coisa boa vem do Senhor. Qualquer coisa boa que nós fazemos vem do Senhor, que nós vivemos vem do Senhor.
Nós não merecemos, nós pecamos, nós falhamos. Mas o Senhor, com tanta graça e tanta misericórdia, nos perdoou, nos chamou para o Senhor, nos lava, nos redime, nos sustenta, nos levanta, caminha conosco, nos restaura e preparou para a gente uma resposta final maravilhosa. Teu cuidado é maravilhoso, Senhor. Tua presença é maravilhosa. Abre os nossos olhos para entender esse amor, Senhor. Nos faz contemplar essa graça, Senhor. Esse cuidado, esse carinho. Nos faz entender, Senhor, esse amor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Enche-nos de gratidão, Senhor. Gratidão verdadeira, alegria verdadeira, Senhor. Ah, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, Boa semana. por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Acabou, gente. Pode ir. Todo meu ser.